Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Bianca e eu tô aqui para compartilhar com vocês os sintomas do primeiro trimestre da minha gestação. Hoje eu tô com 27 semanas, tô entrando essa semana no 7º mês, então deixa eu mostrar para vocês a barriguinha. Já tá grandinha. E vou compartilhar com vocês esses sintomas que alguns eu já tinha conhecimento e outros não, que é normal, né? Se você também quer compartilhar comigo um relato seu dos seus sintomas, ou que foram iguais ou que foram diferentes, eu criei um e-mail especialmente para vocês, tá aqui na descrição. Vai lá e deixe seu relato que depois eu gravo um vídeo lendo este relato, tá bom? Eu vou começar com o que todo mundo já conhece, que é os enjoos, né? E as tonturas. Só que assim, quando a gente ouve falar, geralmente na televisão, retratado em filme ou novela, é uma coisa muito básica, né? Parece uma coisa mais isolada. Ah, é um enjoo que dá de vez em quando. Ai, de vez em quando dá uma tontura. Só que na vida real não é assim. Eu também não sabia. Até porque antes da gente engravidar, a gente não fica perguntando, aprofundando no assunto. A pessoa tá grávida, quando a gente não tá, a gente não dá muita atenção pro lado ruim, né? Para quando a pessoa tá passando mal. Então é assim, esses enjoos não são uma hora ou outra, são enjoos diários. E junto com o enjoo vem as dores de estômago, né? A gente não consegue se alimentar, então você fica muito fraco, você se sente doente. A sensação é essa, pelo menos pra mim, parecia que eu estava doente. E como você fica fraco porque você não consegue se alimentar direito, você não consegue levantar da cama. Você fica num estado péssimo. Eu consegui me recuperar em mais ou menos até a 18ª semana. Então, eu considero que é muito você ficar passando mal 2, 3 meses, 4 meses. É muita coisa. Comendo mal, o cheiro das coisas fica muito forte e já embrulha o estômago, já dói. Até água, eu não conseguia tomar muita água, era bem pouquinho, e mesmo assim, às vezes eu tomava e dava vontade de vomitar. E eu tenho uma facilidade para vomitar. Tem gente ainda que não vomita, que fica enjoado, mas não chega a colocar para fora. Então, para mim, foi bem difícil esse começo de gestação, né? Esse primeiro trimestre. Fora isso, essa questão, tem a questão da fraqueza, porque como você não se alimenta direito, consequentemente, vai ter queda de pressão. Eu também, antes eu já tinha queda de pressão, né, se eu ficava muito tempo sem me alimentar. Então, aumentou muito no primeiro trimestre da gestação. Se eu fosse sair, ir no mercado, mesmo que fosse uma coisa que não fosse demorar muito, se eu não levasse água e alguma coisa para beliscar, mesmo que eu soubesse que ia doer meu estômago, que eu ia ficar enjoada, caía minha pressão. E eu cheguei, inclusive, a ter um desmaio na rua, né? Caiu a pressão, vista escureceu, apaguei, mas foi uma coisa rápida, né? Eu apaguei e voltei, assim, foi uma coisa de 2 minutos, eu acho. Mas é perigoso, se você tá sozinha, é perigoso. Eu tive a sorte que eu estava com o meu esposo, mas poderia ter sido muito ruim, eu poderia ter tido uma queda, né? E na hora eu comecei a passar mal, eu já falei pra ele, ó, não tô me sentindo bem, tô passando mal, acho que minha pressão tá caindo. Aí a gente encostou num lugar, aí eu apaguei, voltei e a gente já veio embora. Mas se a pessoa tá sozinha, se a pessoa não tá... Você sai de casa bem, você não espera que você vai passar mal. E aí, mesmo que 15 minutos que você vai, 10 minutos que você vai demorar, pode acontecer de você ter uma queda de pressão e ter um desmaio. O que aconteceu de diferente, que eu achei que eu também não esperava, é com relação aos meus batimentos cardíacos, que eu senti que ficou bem acelerado. Comecei a sentir forte no corpo todo, assim. Às vezes tem pessoas que é mais difícil de sentir, né, os batimentos cardíacos,
e eu sentia bem forte o meu batimento. E nesse primeiro trimestre, lembra que no outro vídeo, se você não assistiu, vai aqui na descrição que eu vou deixar o link, eu comentei sobre a pele. Nesse primeiro trimestre, diminuiu, minha pele melhorou, ficou mais vistosa, diminuiu as espinhas, então ela começou a dar uma melhorada, ficar mais lisinha. A outra coisa que geralmente o pessoal não fala muito é com relação a xixi. Quando a gente fala de gravidez, as mulheres falam que vai muito ao banheiro no final da gestação por conta do tamanho da barriga e tudo mais. E comigo não aconteceu isso, comigo foi no começo. Eu tava indo muito ao banheiro, indo à noite, assim que eu acordava eu já tinha que ir ao banheiro, tava fazendo muito xixi. Depois eu pesquisei, eu li que pode acontecer, né? Tem casos que é normal, porque o seu corpo tá recebendo um outro corpo ali dentro, né? E como é muito próximo à bexiga, vai apertar. Então o começo, até seu corpo se adaptar, vai dar essa vontade de fazer xixi mais vezes do que o normal. Então já se prepara, não é só no final da gravidez, pode acontecer isso no começo da gravidez também. E o corpo, se você conhece bem o seu corpo, você já percebe no primeiro trimestre muitas mudanças. Então assim, eu vi mudanças no meu corpo todinho, porque eu tenho conhecimento do meu corpo. Então os meus seios já mudaram assim, a gente tava com 2 meses e pouquinho, já notei a cor muda, o tamanho muda, até quando você apalpa ele fica diferente, você sente ele diferente. E também eu notei uma mudança no crescimento dos pelos. Os pelos cresceram muito, a minha barriga ficou muito peluda. Eu já tinha muitos pelos, né? E talvez por conta da minha genética, no rosto também aumentou muitos pelos. Então chegou a ficar bem estranho, sabe? Quando você olha a barriga tá toda coberta de pelos. Mas eu ouvi dizer que depois do nascimento da criança, esses pelos vão caindo, é por conta dos hormônios mesmo, né? Que tem esse aumento. E assim, o grande problema é que todos os sintomas vêm de uma só vez, porque primeiro trimestre são os primeiros 3 meses de gravidez. Levando em conta que quando a gente descobre a gravidez, a gente já tá de pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, né? São raros os casos em que a pessoa descobre com menos de 2 meses. Então, nisso, imagina você sentindo o enjoo, a tontura, queda de pressão, aí o seu corpo já tá mudando, já tá diferente, já tá notando que tá estranho. Como eu falei que eu tive a questão do batimento cardíaco, isso também influencia na questão da sudorese, você transpira mais. Então, são muitas mudanças ao mesmo tempo. E quando a gente pensa em gravidez, a gente não pensa tanto nessa parte do ruim, né, entre aspas. A gente fica só com a parte boa, que a única mudança que vai dar vai ser a barriga crescer, que são poucas coisas que vão acontecer. A gente não foca muito nos cuidados mesmo, porque a questão que eu falei pra vocês, de sempre que for sair, levar uma garrafa de água, levar alguma coisa pra comer. Se você não tem essa noção, eu passei várias vezes mal até eu criar o hábito de carregar água e carregar alguma coisa pra comer. E mesmo agora que eu não estou mais passando mal, tendo queda de pressão, mesmo assim eu levo, por precaução. E antes de saber sobre isso, eu nem passava pela minha cabeça. Então, muitas coisas, mesmo que a gente pesquisa, não tem tudo nas pesquisas. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, pra ajudar as mamães de primeira viagem, ou que não tiveram esses sintomas e agora estão tendo, pra se prepararem melhor, porque mesmo pesquisando, eu não encontrei algumas informações de coisas que estão acontecendo comigo e que eu poderia ter prevenido antes, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser compartilhar o seu relato, manda um e-mail pra mim. Beijo, até a próxima!